É. Bom, hoje eu vou falar sobre como resistir à tentação. Cara, hoje eu vou falar um pouco sobre este assunto. Eu vou citar algumas passagens bíblicas que eu me baseio nelas quando eu estou enfrentando uma tentação. Sabe, lembre-se disso. Deus ele não vai te livrar das tentações, entendeu? Ele pode te ajudar a não cair nelas, porque tentações todos nós teremos. Jesus foi tentado no deserto, após os 40 dias e 40 noites que ele ficou lá no monte. Então, mesmo Jesus sendo Deus, ele foi tentado. Então imagine nós, seremos tentados, provavelmente, na verdade, não tem jeito, vamos ser tentados até a gente morrer. Essa é uma coisa que vai acontecer com a gente. E eu vou dar algumas dicas, eu vou dar algumas, como é que eu posso dizer, uns conselhos para que você não caia nessas tentações. Sim. Eu quero começar falando sobre Lamentações de Jeremias 3:21, que é o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu interpreto este versículo e Deus tem falado comigo neste versículo, através dele, sobre o momento que eu sou tentado, que é eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como assim, João? Como assim você quer trazer à memória aquilo que te dá esperança? Você está sendo tentado. Cara, é o seguinte, quando eu estou sendo tentado, eu oro a Deus e falo: Deus, eu quero que o Senhor me traga à memória aquilo que me dá esperança de não cair no pecado, aquilo que me dá prazer, tipo assim, eu não vou cair nesse pecado porque vai acontecer isso e isso comigo. E quando eu falo vai acontecer isso e isso comigo, nós não devemos pensar na realidade física, sim no espiritual. Muita gente se baseia em promessas que vão acontecer aqui, mas na verdade eu não se baseio nelas. Eu se baseio na promessa que Deus fez para todos nós, que é a salvação. Então, quando eu estou passando por aquele momento, eu oro a Deus e falo: Deus, eu quero que o Senhor me traga à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que vai me dar um incentivo a mais para não cair nesse pecado. E aí começa a vir o quê? Palavra de salvação, vida com Deus, uma paz de espírito, e eu começo aos poucos a ver que eu não vou cair nessa tentação, porque Deus me trouxe memórias aquilo que me dá esperança de permanecer e continuar, de não cair e não pecar. E você só cai no pecado se você quiser. Muita gente, a carne é fraca, não sei o que, a carne de todo mundo é fraca. Mas você não deve se colocar, né, numa posição de vitimismo, que a sua carne que faz você pecar. Você não deve fazer isso. Você caiu porque você quis. Isso é óbvio. Você caiu porque você quis. E para você não cair, peça sempre a Deus nesses momentos que Ele traga à sua mente, na sua mente, a memória que, salvação, vida eterna, reino dos céus, abraçando Jesus, cara, não tem prazer maior. E a gente vê Jesus, quando está ensinando os discípulos a orarem, o que ele faz? O que ele ensina os discípulos naquela oração do Pai Nosso? Não nos deixei cair em tentação. Que não é para cair nessa tentação. Então, eu pedi a Deus: Deus, traz a minha memória, Deus, traz aquilo. Porque o pecado ele não brinca de ser pecado. E a minha vida ela andou e mudou quando eu entendi isso. Quando eu abri mão de prazeres. Porque o pecado, em algumas das vezes, na verdade a maioria das vezes, são prazeres para a nossa carne. E a gente, quem não quer prazer? Mas eu renunciei. Eu busquei. Eu me entreguei a Jesus. E o que eu convido a você a fazer nesse momento é fazer isso. É você se entregar, é você resistir, é você pedir a Jesus, você pedir forças nesses momentos de tentações e pedir ânimo para que você não caia nisso. Um dia você irá agradecer a mim por fazer tudo isso que eu estou te aconselhando a fazer. Porque não tem nada melhor do que você ter a presença de Deus na sua vida. E o pecado,
afasta a presença de Deus nas nossas vidas. E fique com esse vídeo, siga esses conselhos, peça a Deus nos momentos de fraqueza. Não falo só em pecado, mas eu falo nos momentos que são momentos difíceis na nossa vida. Peça a Deus para que traga a sua memória aquilo que te dá esperança de permanecer e continuar. Você que está passando por uma depressão, algo desse tipo, peça a Deus trazer memória, na sua memória, aquilo que vai dar esperança para você lutar. Fique com Deus e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.